Alô! Pronto, diz que tá ao vivo, mas eu não tô conseguindo ver aqui no computador. Aqui tá ao vivo, mas apareceu aqui. No teu computador? Pronto, agora deu certo. Pelo YouTube, minha gente. Boa tarde. Olha aí, Boa passou tarde. uma semana. Eu tô ouvindo eu aí, tu tem que abaixar o teu computador. Hã? Tu tem que botar no mudo pelo teu computador. Não, meu computador tá ligado, não. E eu tô ouvindo o delay. Não, aqui tá de boa. Tá aqui, eu tô ouvindo normal. Sempre tem alguma coisa, né? Eu tô ouvindo normalíssimo, você falando, eu falando, sem interferência de nada. Pronto, é o meu computador que hoje resolveu manifestar. Já desliguei ele. Mas, minha gente, uma semana depois, está dando certo a live no YouTube, hoje no horário do almoço, com o Dr. Pacha, e o tema mediunidade. Então, Robson, antes do Dr. Pacha vir, fala um pouquinho sobre mediunidade, porque você é professor de apometria e lida com muita gente, né? A maioria das pessoas que você atende são médiums. Sim, sim. Então, a mediunidade é uma coisinha que a gente nasce com ela, né? Que uma das pessoas que a gente nunca muito conhece é porque acha que a mediunidade é ligada a uma religião X, mas não é. A mediunidade é um dom que nós temos, e dependendo do nível que nós temos, ou ela é mais ostensiva, ou ela é menos ostensiva, ou seja, muito forte, menos forte, e acaba trazendo efeitos na pessoa que é médium e nas pessoas que envolvem o médium, né? No caso, se estiver atendendo. Por exemplo, pessoas que não desenvolvem mediunidade também, porque o ponto de ser um médium ostensivo ou forte acaba trazendo também funções endócrinas, e o corpo começa a produzir mais ectoplasma, começa a produzir mais energia para executar essa endocrinologia. E quando não tratado, pode ocorrer aí a mediunidade reprimida, que a gente já sabe, com doenças sequentes, né, insônia, depressão e outras mais. Então, a mediunidade é um dom que veio para todos nós, principalmente médiums que trabalham em centros, em terreiros, que for com esse propósito aí de chegar no despertar de consciência do próprio médium e também das pessoas que são influenciadas por eles. Então, minha gente, hoje nós temos mediunidade. Robson já falou sobre mediunidade. Tem várias perguntas que pediram para o Dr. Pacha responder. E, como de costume, a gente vai começar com o Robson fazendo o ancoramento de proteção, ancoramento energético, para que o Dr. Pacha possa vir, tá bom? Então, Robson, com você. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é respirar profundamente 7 vezes. Vamos respirando. Vamos deixando as emoções, sentimentos saírem e conectar somente com a sua energia. Vamos conectar nesse momento o nosso coração com o nosso eu sou e fazer a conexão de raízes prateadas e douradas saindo do nosso corpo em direção ao centro da Terra. Visualizar uma coluna de luz que vem do centro do universo, se conectar com o centro da Terra onde estamos, se conectar com o centro da Terra. Uma luz rosa, azul e dourada vai saindo do seu coração e vai conectando nessa coluna de luz. E nesse momento essa transmissão será invisível, inaudível e detectável para qualquer tipo de ser que não seja e não comum da luz. Vamos evocando o comando Santo Esmeralda, o comando Alvin, nossos queridos e amados devas regentes da natureza,
com orixás, o conselho evolutivo, o conselho kármico, os anciãos dos dias, todos aqueles que buscam a evolução nesse momento podem aproveitar da live para que possa ter seu despertar de consciência. Vamos colocar no Merkaba espelhado para que qualquer tipo de influência exterior não nos atinja. Em qualquer momento que essa live ficar gravada, em qualquer momento, tempo e espaço, seja desprogramado qualquer tipo de miasma energético, colocando o símbolo de Excalibur ativo. Do Excalibur, do Excalibur, do Excalibur. Vamos fazer uma defumação etérica. E agora nós vamos conectando com a energia do raio dourado. E vamos conectando aí com as equipes médicas, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Pacha Velasquez. Possa fazer a orientação nesse momento. Vamos fazer o Merkaba ativo de Devas positivados, Devarit, para que não haja nenhum tipo de magia de interseção interdimensional. Ativando a mão da Taisha para que nenhuma vibração de multiverso e multidimensão possa adentrar durante esse processo. 3, 2, 1. Uma luz acima da cabeça vai subir e descer, subir e descer. Esse efeito rápido vai expandindo a sua energia. Vai expandindo o seu brilho. E vai conectando com essa energia novamente, devolvendo o seu corpo diretamente da natureza, dos mares, das chuvas, das matas, de todas as cachoeiras. E assim iniciamos essa live. Assim seja. Assim sim. Vamos conectar com o homem, né? É. Tá, nós estamos certo. Privyat. Olá, tudo bom, doutor Pacha? Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Uma luz bonita, né? Muito bonito, várias cores, né? Não. O senhor quer dar alguma introdução antes sobre o tema mediunidade? O que é mediunidade para todas as pessoas? É um dom dado a todos os seres humanos de adentrarem aos canais cósmicos e energéticos para buscarem instruir-se e curarem-se por si sós, sem precisar depender de nada nem de ninguém. A mediunidade, muitas das vezes, pode ser perigosa, porque é como uma faca, que você pode cortar uma fruta como você pode matar alguém, né? Então a mediunidade, ela precisa ser diligente, ela precisa ter amor, ela precisa ser limpa, ela não pode trazer medo, ela não pode trazer separação. A mediunidade, ela une aqueles de um propósito evolutivo. Por isso todos são médiuns, todos têm a mediunidade, mesmo que pertençam a qualquer religião durante a vivência na Terra,
Ela não escolhe pessoas. Ela já vem de natureza, não? Então, todas as pessoas são médiums, mas alguns conseguem ter uma comunicação mais fluida e outros não manifestam essa mediunidade, é isso? Não. Outras pessoas têm captação, sentir, sabem escrever, recebem instrução para isso. Cientistas que não acreditam em Deus, que muitos são ateus, exatamente porque a racionalidade é mais alta. Mas essa conexão recebe de espíritos evoluídos todos os dons de desenvolver tecnologia na Terra através de mediunidade. Então, mesmo que a pessoa não faça de maneira consciente, ainda assim muitas coisas que ela recebe para o trabalho ou para o dia a dia vêm de comunicações com o espírito de luz, é isso? Isso mesmo. Por Hoje, isso, aquela dependência espiritual muitos não querem, porque há um contato espiritual, há um contato com o Ser Supremo. Por isso, muitos dos cientistas não validam a parte espiritual, mas se eles souberem que eles só são cientistas pela mediunidade, eles vão compreender que é algo que trabalha em conjunto, junto, espiritualidade e ciência, né? hoje a gente tem várias perguntas. Eu quero começar com uma que veio agora de mim mesmo, de curiosidade. Deixa eu falar algo mais interessante para isso. Eu era ateu. Sério? E outra coisa, eu não acreditava em nada espiritual e hoje estou aqui, né? Tá vendo, minha gente? Não tem pra onde fugir, nem tem pra onde correr. Doutor Pacha, por Não. que é que que existe essa repressão da mediunidade vinda das pessoas, né? Esse descrédito da mediunidade, ou a pessoa não querer aceitar? Por que isso acontece? Crenças limitantes, porque em conteúdos principalmente de locais onde existiu escravidão, todas as pessoas que tinham um pensamento fora daquilo que era proposto eram mortas ou era anticristo. Então a mediunidade, quanto mais enterrada, melhor. Por isso foi colocado nos escritos sagrados, que vocês chamam de Bíblia, que não pode consultar videntes, não pode adivinhar futuro, porque precisava ser dependente de alguém. Você não teria a capacidade de conectar com si só a sua espiritualidade ou até mesmo o seu eu superior, com Deus. Por isso era repreendido e hoje ainda é julgado. Porque quando você pensa em mediunidade, você somente pensa em incorporação. E não é somente isso que mediunidade é. Ela é além disso. Ela é sentir, ensinar, tratar, curar, resgatar, inspirar. Ela é muito abrangente, né? Então, essa doutrinação, que a religiosidade, não a religião, né? Essa doutrinação feita foi justamente para bloquear as pessoas de fluírem na sua Bingo, mediunidade bingo, bingo, exatamente. Né? e, com isso, acabar controlando de uma maneira uma massa de pessoas Não, que esperam que tenha porque, alguém. porque se você consegue conectar com o seu canal quântico, com suas instruções quânticas, você é autossuficiente, porque você consegue conectar com alguém, né? Direto, e recebe instrução de como você ensina. Mas se você não tem isso, você vai depender de alguém, né? Sempre aquela dependência. Então, todas as pessoas que saltavam na consciência para isso eram mortas, diagnosticadas como loucas, porque elas não podiam sair daquela caixa. E hoje, e ainda continua dessa forma, mas muitos já estão com a espiritualidade livre, sem julgamento. Mas não significa que você é livre, sem julgamento, que você precisa ser solto.
Você precisa ter disciplina. A disciplina faz com que você entre em harmonia, sintonia e conexão. Bem interessante isso, pessoal. Hoje a gente recebeu várias perguntas e as perguntas elas vão acabar fluindo no tema e trazendo essa conversa. Então eu vou começar a fazer as perguntas do pessoal, tá bom? O que acontece quando a mediunidade é reprimida? Doenças, suicídio, depressão. Por isso que hoje lutamos para que a mediunidade seja compreendida, porque não adianta você simplesmente sentir e fazer. Você precisa de uma orientação do que é a mediunidade, o que é o distúrbio da mediunidade, porque tem seus distúrbios também, que precisa ser compreendido para que quando acontece você não seja manipulado por entidades que usam da sua mediunidade também. Porque existem mentores que não são iluminados, mentores que direcionam você a fazer algo ruim, mostram imagens ruins. Então você precisa desse desenvolver de mediunidade para saber discernir o que é certo e o que é errado. E o que é necessário também, né? E como é que a pessoa pode desenvolver essa mediunidade? É necessário ela estar em algum local ou ela pode fazer em casa? Se a pessoa precisa de um instrutor, porque alguns são assim, precisa de instrução, então precisa sim estar em um local para que possa ter a instrução. Mas você pode ter instrução e seguir a sua vida. Mas o desenvolver de mediunidade é uma coisa onde você precisa ser feito de coração, aprender isso, pode ser feito sozinho, executar isso pode ser feito sozinho, dependendo do que você for executar. Por exemplo, uma incorporação eu não aconselho, né? Sozinho. Mas se caso exista outra pessoa que possa lhe ajudar, sim. Então, existe a forma de compreender a mediunidade, mas o conhecimento é o primeiro passo para que ela seja desenvolvida. Não é incorporar, não é doar energia, não. É o conhecimento mesmo. Doutor Pacha, como uma pessoa escolhe um mentor, um professor para começar esse desenvolvimento? Como é que a pessoa reconhece que é alguém sério? Como é que a pessoa reconhece que é alguém adequado para começar esse estudo? Porque no começo a pessoa está bem perdida, né? Então, assim, dá uma dica para o pessoal de como começar, como escolher uma pessoa. Dá, é simples. Você foi em um lugar onde comprar bolo. Já foi da sua vida. E você viu o bolo e achou ele muito bonito. Mas você não sabe se ele é gostoso, se você não comeu ainda. Então, a primeira coisa que eu peço, que experimente o pedaço do bolo para dizer que ali é bom, que ali é ruim. Então, se você não sente seguro no local onde você está, se sente dúvidas que local você seguir, experimente, vá, sinta. E não escute somente, porque eu posso estar falando coisas que o seu coração ele não está querendo escutar. E tem situações de pessoa não precisa acreditar onde o pai já está falando, mas ela pode sentir por si só. Se você está em um local onde tem muitas pessoas trabalhando e você sente seguro, feliz ali e completo, ali é a sua missão de vida. Mas se você não se sente feliz naquele local, se você não se sente feliz ou agradável naquele local, você já sabe o que fazer. Não força. Porque se força, o corpo ele vai reagir, ele vai ter somatização. Então, ótima Então, dica aí. aconselho Pelo para que coração, você né? sinta, você precisa experimentar primeiro. E sente E tem pelo coração, pelo cardíaco. e outra coisa mais interessante, tem locais que você vai estar somente um tempo ali, que você precisa estar ali por um tempo. E depois a sua missão acaba naquele local, para que ir apego nesse momento. Só compreenda, se dispersa, agradeça a companhia dos mentores e guardiões e se dispersa.
você ficará forçado ali. Não vai te trazer boas energias, né? Perfeito. Doutor Pacha, por que a pessoa nasce médium? Por que a pessoa nasce médium? Isso. Exatamente para que todos exercitem o conhecimento e o auxílio um ao outro. Porque a mediunidade, a maioria dela é para o próximo sempre. Então, não isentando você para que você também não possa ser ajudado. Mas a mediunidade, ela vem porque nós somos todos, seja ele eu de outra dimensão, seja você dessa dimensão, sementes de um principal, de uma mônada principal, que ali existe uma cocriação e uma conexão direta com o corpo átmico que nós temos, como espíritos e como pessoas. Então, esse corpo átmico é a forma de conexão através do chakra da coroa, conectar com o que você é de essência e o que você precisa acessar de essência. Por isso, todos têm esse direito, porque se fosse um e outros não, seria injusto. E todos nós somos um só fractal no final. Todos somos um, né? Doutor Pacha, todo médium, ele tem que incorporar? Vamos imaginar uma situação onde existem 100 pessoas sentadas para incorporar. Né? Somente existe esses 100, não existem outras mais. Coloca em um local. E aí você evoca. Todos os espíritos podem incorporar nessas pessoas agora. Todas as qualidades de espíritos viriam, né? E quem ia dar conta deles? Ninguém. Por isso que a mediunidade não é somente para pessoas se incorporarem. A mediunidade, ela tem instrução de mediação. Ela tem instrução de cura somente com as mãos. Tem aquela mediunidade inconsciente, semiconsciente e consciente. Existem vários tipos de mediunidade e várias formas de trabalhar na Terra com a intenção de evolução do ser humano e de todo o planeta. Então, respondendo à sua pergunta, não é somente a incorporação que se chama mediunidade. Perfeito. Ela é uma das ferramentas. Doutor Pacha, perguntaram aqui, o que é mediunidade de resgate? Aqui você tem você mesmo que está falando, Carol, Robson. São todos aqueles que vêm à Terra com a missão de trazer consciências em massa. Aquele que desenvolve técnicas, aquele que é responsável por um grupo, aquele que traz instrução, como existem outros na Terra sobre isso, e nessa missão, para resgatar consciências. Sejam elas encarnadas ou desencarnadas? Todos. Porque tem situações que estão acontecendo no encarnado que resgatam aquelas outras que estão do outro lado. Mas para isso, o que está na Terra precisa ser tratado. Né? Por isso que chama-se resgate. Doutor Pacha, outra pergunta. Como desenvolver a mediunidade se a pessoa tem medo? Primeira coisa a fazer, trata a sua criança ferida. Segunda coisa a fazer, aprende o que é mediunidade e como ela pode te ajudar. E terceiro, executa o trabalho. Assim, você não tem medo. Assim você tem coragem
e executa o que precisa ser executado. Porque muito do medo vem pela falta de conhecimento, né? É. E eu Por digo isso, porque eu era precisa se aterrorizada tratar. mesmo. Por isso precisa tratar o seu criança ferida, precisa tratar o conhecimento e depois a mediunidade é o último passo. Né? Sim. E Então doutor é um Pátia, conjunto de conhecimentos. Não é somente aprender o que é espírito, o que deixa de ser espírito, o que é tratamento, o que não é tratamento. Você precisa tratar o seu criança, porque se você tem o seu criança ferida, qualquer coisa que você for falar, qualquer coisa que Pacha for falar para você, vai doer e você vai dizer o Pacha não é o espírito de luz. Qualquer coisa que vai ser o contrário do seu pensamento, você vai dizer aquele local não é de luz. Porque o meu criança não aceita ser contrariado. Por isso, a criança, personalidade e conhecimento precisa ser colocado em prática. E o último estágio é o conhecimento espiritual e mediúnico, né? sim. Como você vai chegar aqui se você não sobe uma escada? Muitas pessoas procuram por curiosidade e não por necessidade. Mas a necessidade faz procurar porque já está doendo, né? Verdade. Doutor Pacha, a É. mediunidade, ela é um fenômeno de alguma religião? Não, a mediunidade sempre existiu. Nas tribos, ah, na terra, no Havaí, existiu na América, existiu na Europa, sempre. Mas quem trouxe a mediunidade a conhecer foi Allan Kardec, pelo termo mediunidade. Ele trouxe o termo, mas ela já existiu antes disso. Sim. Muitos séculos antes disso. Só que as pessoas não compreendem que uma ciência não é religião e acabaram trouxendo o conhecimento, o que era mediunidade, e fecharam-se ali. Então não é só de uma religião, gente, é uma coisa que já existe há muito tempo. E independente da religião que você tiver, você pode desenvolver sua mediunidade, tá? Tá? Doutor Pacha, tem um médium que ele já trabalha há um tempo e já se desenvolveu bastante tempo, que está perguntando, doutor Pacha, ultimamente tenho me conectado com novas entidades, por que agora? Porque você está pronto. Tem Porque que antes que assim. elas viessem, você não ia aceitar. Porque antes se viesse, você ia julgar. Não, isso é mentira, eu não sou capaz de recebê-las. E agora sim, é o momento. Bem simples. Outra pergunta. Como a mediunidade reprimida pode ser atingida por fractais densos em outras realidades paralelas? Ah, pergunta de mestrado, já que é difícil. Mas vamos entender sobre isso. Se o seu fractal aqui na Terra é um médium, já tem conexão com o canal espiritual e quântico. Então diz que os outros fractais também são, né? E qual desses fractais dimensionais está negativado? Você sabe? Creio que você não sabe, a não ser que você vá lá e investigue, né? Porque tem fractais seus que são assassinos, fractais seus que são magos negativados, que são fractais seus que já são, inclusive, mulheres ou homens, dependendo da sexualidade que você se encontra hoje, é o oposto. Então, são várias possibilidades. Então, a influência deles no seu campo aqui é uma forma que o obsessor encontra uma janela onde ele está em desequilíbrio e simbiose acontece para que você capte aquela energia. E aí sim, ser influenciado por fractais de multiverso e multidimensão.
E a mediunidade reprimida, ela faz esses fractais conseguirem acessar mais fácil? A mediunidade reprimida já é um efeito do que já aconteceu. Sim. Uma outra pergunta. Quais são os sintomas físicos que a pessoa sente quando a mediunidade está aflorando? Tontura, dor de cabeça, principalmente com jovens ou crianças que não têm diagnóstico de dor de cabeça. Aquilo acontece em uma fase e aquilo para, porque o chakra da coroa está em desenvolvimento. Terror noturno pode ocorrer também durante esse processo em crianças muito pequenas, pode ocorrer. Então, outro sintoma que acontece quando está aflorando, você tem espasmos frequentes, você não consegue estar próximo de muitas pessoas, locais públicos, você sente triste, energia baixa, você escuta como se fosse alguém fazendo isso no seu ouvido, porque é ectoplasmia que está ocorrendo. Suas mãos quentes, ou os pés quentes, ou suando. São alguns dos sintomas. O zunido que a pessoa sente de vez em quando também é o aflorar ou já é algum Isso é efeito próximo? ajuste do chakra da coroa também. E quando existe uma comunicação espiritual e extrafísico querendo entrar em contato, seja ele positivo ou não, também acontece. Certo. Outra pergunta. Como ajudar um familiar próximo que tem depressão? A primeira coisa que você precisa fazer é saber se esse familiar quer ajuda. Se aquele familiar quer ajuda, você vai para o passo 2. Coloca ele do lado de fora de casa tomar banho de sol. Por 10 minutos. Todos os dias de manhã. Isso fazendo paliativos, né? Trabalhe com banho de ervas, principalmente ervas que aumente a energia, energização. O outro passo, e o mais importante, é tratar o que causou a depressão, que pode ser uma coisa emocional e espiritual. E precisa tratar seguindo esses passos, que você vai conseguir tirar essa pessoa de depressão. Ótimo. Uma outra pergunta. Como posso trabalhar minha mediunidade? Eu preciso ficar bem para começar a trabalhar ela? Para você trabalhar a mediunidade, você não precisa estar bem. Para si, não precisa estar bem. Agora, para o outro, sim. Porque se você esperar estar perfeito, você nunca vai estar. Você está sobre a terra, sob a influência de pessoas, país, governos. Não tem como ficar 100%, né? Mas Verdade? se você não está emocionalmente bem, trate esse emocional para depois conseguir usar a mediunidade, porque quando as suas mãos estão sujas, você pega na mão de outra pessoa, a sujeira vai para outra pessoa. Então cuide-se primeiro, para que sua mediunidade não seja influenciada por outros. Perfeito. Outra pergunta. É verdade que a pessoa pode surtar se não trabalhar a mediunidade? Né? Esquizofrenia, fibromialgia, dores de cabeça como enxaqueca, tudo isso pode ocorrer. E quando não tratado, pânico, ansiedade. E não tratado, você se isola, depressão, que pode levar a suicídio muitas das vezes. E também a disfunção da esquizofrenia, ou até mesmo bipolaridade e outros efeitos psicológicos. Certo. Outra pergunta. Doutor Pacha, fala sobre a cura com o código das rosas no planeta.
Rosas. Todas as rosas são feitas com código da geometria sagrada, seja ela uma margarida como um buquê de rosa vermelha. Todas têm uma codificação e todas vieram para a Terra com esse propósito de harmonizar o ambiente e as pessoas. Você já ouviu plantas cantarem? Já vi o vídeo do girassol que tem no YouTube. Plantas cantam. Então, elas vieram com essa intenção de trazer a cura para a pessoa. Elas têm codificações para trabalhar a harmonização energética e espiritual de todo ser vivente na Terra, seja ele humano ou animal, ou vegetal, ou mineral. Certo. Uma outra pergunta aqui. Tenho tido muitos sonhos e a maioria tentando tirar alguém de lá, creio eu que seja de algum canto negativo, ou protegendo alguém. O que deve ser? Geralmente, sonhos são projeções. E o tentar significa que você não está pronto para isso. Porque quando está pronto, você somente faz. Então, tenha cuidado em locais onde você anda quando dorme. Não tente ser o Salvador, porque até mesmo o Salvador, ele foi morto por humanos. Então, não tente fazer como ele. Cuide-se, proteja-se, tenha disciplina na hora de fazer qualquer tipo de resgate de consciências e projeções. Se há uma coisa inconsciente, antes mesmo de dormir, você pode decretar que você não quer resgatar ninguém, porque você não está pronto. E se caso que vá escoltado com entidades para ser guardiões desse processo. Muito cuidado com isso, né? Todo mundo, quando dorme, sai do corpo, né? Desdobra, e algumas pessoas vão aprender, algumas pessoas vão trabalhar. Quando Então, dorme, o seu átomo acelera e você vai para uma outra dimensão quando dorme. E como é que o médium ele pode se proteger, então, antes de dormir? Ancoramentos no quarto com cristais, cama, quarto, casa. Decretos. Nunca faça meditação para energizar antes de dormir, porque senão você não dorme, porque seu nível de Angstrom sobe muito e o corpo físico se desconecta da realidade da Terra. Então, você precisa fazer comandos de defesa. Impulsos, arrume os quartos de onde você dorme para que seja equilibrado. Sempre faça deformações no seu quarto. E assim consiga fazer essa conexão e ficar protegido. Ficar protegido de toda a influência. Mas, Pacha, isso quer dizer que eu vou ficar 200% blindado? Não. Existem tecnologias para tudo. Mas você está resguardado para que não haja nenhuma interferência naquela vibração que você fez. Perfeito. Uma outra pergunta que enviaram. Tive alguns sonhos com você se acoplando em mim. O que significa? O que uma entidade acopla em uma pessoa? Passar conhecimento, porque existe simbiose. O acoplamento, isso acontece quando existe a necessidade de aquela pessoa conectar com a minha essência. Não é incorporar. Porque incorporar, eu posso incorporar em qualquer pessoa que escolha. Mas para incorporação, eu preciso de sintonia, eu preciso de DNA, eu preciso de disciplina, eu preciso de tudo. Não estou falando de mim, eu, Pacha, qualquer entidade. Então, a entidade ela vai escolher aquela pessoa de acordo com requisitos. E se você tem o mesmo requisito, você pode receber uma consciência assim como ele. É a única exigência que peço. Mas muitos acoplamentos acontecem para que haja uma harmonia e a comunicação entre
o meu conhecimento e o seu, porque é a comunicação de alma, quando existe o toque. Certo. E acabaram-se as perguntas hoje. Eu pensei que tinha mais uma, mas não. Essas foram as perguntas que o pessoal mandou com o tema mediunidade. Tem alguma coisa que o senhor queira falar para complementar? Alguma informação que o senhor Não queira existe mais alguém deixar? que queira perguntar que está assistindo isso? Oi? Existe alguém que queira perguntar que está assistindo isso aqui agora? Ah, quem está assistindo quer fazer alguma pergunta, pode fazer aqui no chat também. Esperar um pouquinho, para ver se vem alguma pergunta. Na live passada teve uma pergunta, me lembraram aqui agora, que não deu tempo de ser falada, que era a pessoa perguntando qual a melhor terapia que ela poderia fazer para auxiliar a mãe. O que acontece com a mãe? Ela não deixou explícito, só era uma terapia que pudesse auxiliar a mãe. Eu preciso saber se é físico, se é energético, espiritual, se é sistêmico, porque eu preciso, além de saber se é a mãe, eu preciso saber o que acontece para poder direcionar, né? Então, a primeira coisa é definir se é físico ou se é energético ou espiritual, para depois direcionar, né? É. Não veio nenhuma pergunta no chat. Acho que ou a pessoa está com vergonha de perguntar, ou ela saiu. Tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar? A única coisa que eu quero acrescentar é o que você está fazendo hoje para transformar o seu consciência para o amanhã. O que você está fazendo hoje para ajudar as consciências que estão perdidas. Doar não é a chave para a evolução. Fazer por eles também não. O que mais? Qual é o conhecimento que você está adquirindo e passando isso à frente? São essas perguntas que eu quero perguntar apenas. Isso é a reflexão individual, né? Chegou aqui uma pergunta do Ferreira Júnior. Doutor Pacha, qual o perigo da busca da chama gêmea? Essa tecnologia é a chama trina ao contrário? Existem várias chamas gêmeas, porque são fractais. A história de você querer romantizar alguém faz com que você pense nisso. Mas não há necessidade disso, porque todos são gêmeos. Todos são fractais do mesmo mônada. E quem limitou isso é uma crença limitante para tirar do seu foco e depender emocionalmente somente daquela pessoa. E se ela morrer? Antes de você. Você faz um contrato porque era sua alma gêmea, né? Sua chama gêmea, né? Então, para de depositar o seu emocional em pequenas coisas. Foque no seu próprio conhecimento, porque quem precisa chegar, ele vai chegar. Quem precisa estar, vai estar. Mas para de se perder nessas pequenas coisas, porque as entidades estão trabalhando para quanto mais dependência de algo, eles colocam no seu cabecinha para que você saia do seu propósito evolutivo e se prenda em pequenas crenças que atrapalham o seu caminho todo. Né? Tem uma outra pergunta aqui no chat que a Camila mandou. O que os antidepressivos causam em uma pessoa com mediunidade? Isso. Porque eles servem para inibir a comunicação espiritual. O que é a depressão? É o alto nível de mediunidade negativado. Porque o corpo está denso e faz com que não tenha vitalidade ou necessidade de viver. Então, para lutar contra isso, eu preciso ir ao contrário do que são as minhas necessidades quando estou depressivo. Se é me isolar, sair. Se é ficar interno dentro de casa,
não tomar sol, vou tomar sol. Se eu não posso sair com pessoas, vou sair com pessoas. Porque o cérebro precisa produzir a endorfina, precisa produzir enzimas suficientes para que eu tenha a necessidade, porque isso já se tornou patológico, endócrino no corpo. Então precisa produzir efeitos contrários que a depressão produz. Então vá para locais onde tem pessoas, vá para locais onde você possa sorrir, se conectar, porque isso vai fazer que o corpo em si saia e comece a produzir a, a serotonina, todas essas necessidades endócrinas, e você saia desse padrão de depressão. Né? Então, nos casos que a medicação é imprescindível no começo para tratar a depressão, a pessoa já vai fazendo esses cuidados paliativos de banho de ervas, sair mais, tomar sol, para poder ir preparando o corpo para, aos poucos, quando for orientado pelo médico, ir fazendo o desmame da medicação. É isso? Dá. E pensando que nem tudo é espiritual, nem tudo é mediunidade. Tem coisas que são endócrinas que precisam de medicação, até certo ponto. E ali eu preciso entender qual é a raiz do problema. Porque o remédio trata o sintoma e não a raiz, né? Sim. O ideal sempre é a pessoa buscar, no caso da depressão, né, buscar o médico, mas também buscar os tratamentos espirituais e energéticos para que ela possa se tratar de maneira sistêmica, né, de maneira integrativa não, de maneira sistêmica mesmo, se tratar como um todo, né. Tá. Tem uma outra pergunta aqui no chat. Os pontos geopáticos em uma casa podem causar problemas financeiros e esse problema de saúde? Dá. Porque o que é um ponto geopático? Ele emite a informação telúrica para cima, que são energias de toda a Terra. Então, se você tem água no seu corpo, é lógico que essa energia telúrica vai densificar a sua energia. Então, ela atende diretamente na sua parte de saúde do corpo físico. Se, por exemplo, se você dorme em cima de uma onda Hartmann ou de uma onda, uma linha, né? Linha Hartmann e uma linha Corey, o que acontece com você? Você pode ter um câncer e morrer. Então, é importante identificar se caso existe alguma doença persistente que não saia, se seja ela psicológica ou ela física, se você não está dormindo em cima de uma linha geopática e um ponto geopático de energia. Isso afeta também o financeiro porque sua densidade fica alta e a sua cocriação ela vai para zero. Certo. Então, doutor Pacha, as perguntas hoje, elas encerraram. Agradecemos bastante o senhor ter vindo hoje para conversar mais sobre o tema com a gente. Espaço E se o senhor... para o convite para falar e ensinar as pessoas. Eu sinto muito feliz de poder ajudar o despertar de consciência das pessoas da Terra, não importa onde seja. Muitos vão falar como o espírito pode usar uma tecnologia para isso. E aí eu pergunto para essa pessoa, como você, como consciência que está evoluindo, não aceita o espírito ajudar a sua evolução, a usar ela para poder chegar em outras pessoas? Fica o questionamento, né, para quem tem essas dúvidas. Já. Então, gratidão, doutor Pacha. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa antes de sair, o espaço é seu. Façam meditações para preservar os seus devas. Eles estão sendo diminuídos para que não haja conexão de energia no corpo físico da Terra. Então, façam para que chova. Porque todo clamor é escutado. E quando é emanado energia, quando é somado, isso acontece. Gratidão, doutor Pacha. Espaço. Passe. Até a próxima, né? Até a próxima.
Tá bem? Tô bem. Hoje foi uma live mais rápida, né? Olha aí o Bruno rindo, o Bruno ou o Vladimir rindo de ti. Você quer falar mais alguma coisa sobre o tema? Gente, vocês têm alguma pergunta também, pode colocar no chat, tá? Beber água. Rapaz, não diga não, que no começo eu fiquei só sentindo. Eu quase que eu fui para dar espaço para alguém aqui falar, mas eu não, fica aí quieta, deixa eu me focar na live, por favor. Quase que eu fui hoje, viu? Porque não deixou passar. Meu amigo, eu não tô sabendo nem mexer no YouTube direito. Onde é que a entidade vai vir a entidade aqui falar? Eu toda embaralhada aqui sozinha. Crenças, você pode sim. Eu posso, mas eu tenho que primeiro aprender a fazer uma coisa de cada vez. Primeiro eu tenho que fazer igual o doutor Pacha falou, é uma escada. Deixa eu saber mexer no YouTube antes. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só gratidão pelo tempo, pela live, foi maravilhosa. Espero que tenha ajudado todos vocês. E é isso, eu acho que estamos aqui, né, com esse propósito evolutivo para que recebam o amor divino, todos busquem conhecimento também, que é importante, o mais importante de tudo. E uma coisa que o Marcos André me falou até, que ele gravou uns vídeos para o canal dele, e aí o Pacha falou uma frase que ficou interna dentro de mim, que foi: não sigam, sintam. Eu acho que aquilo ele mexeu muito comigo, tipo, tô só seguindo porque tá sendo isso, isso não. Eu tô sentindo aqui no meu coração que de fato isso aqui é verdade, ou isso aqui é iluminado, isso aqui é importante se sentir. Porque aí a gente consegue falar com convicção, a gente consegue sentir, né? E é isso, eu acho que. E o melhor filtro que a gente tem é o nosso chakra cardíaco, né? Para ver se é bom ou se não é. Exatamente. Então, quarta-feira que vem, meio-dia novamente, live com o doutor Pacha. Vamos lá, você vai fazer seu almoçozinho tranquila e aí vai ficar só ouvindo as respostas. A gente vai disponibilizar o tema já, depois. Se vocês tiverem sugestão de temas também, envia para mim, envia para o Robson, para a gente poder falar sobre temas que auxiliem na expansão de consciência, no crescimento, na autossuficiência espiritual e energética, tá bom? Então é isso, minha gente. Até a próxima live. Até a Até próxima. quarta-feira, meio-dia. Tchau. Tchau.